Então vamos lá para a nossa quinta aula na série Diagnóstico da Dor Orofacial. E agora nesta aula nós vamos falar sobre exames complementares do paciente com dor orofacial. Então a trajetória que nós percorremos até aqui começou lá na obtenção da história do paciente, história da queixa do paciente, histórico de saúde, histórico odontológico do paciente. A partir da obtenção da história, o dentista ele formula hipóteses diagnósticas para aquela dor do paciente. Daí ele vai para o exame físico com o intuito de confirmar ou refutar essas hipóteses diagnósticas e reproduzir a dor do paciente. E se o exame físico não for suficiente para ele confirmar a sua hipótese ou refutar e ainda houver necessidade de mais investigação, então ele pode lançar mão dos exames complementares. Lembrando que, quando a gente fala de diagnóstico de dor orofacial complexa, estou falando aquelas dores que não são odontogênicas, o diagnóstico ele é fortemente dependente da história do paciente e do exame físico. É um diagnóstico feito clinicamente, é um diagnóstico clínico. Na maioria dos casos é assim que é feito. Quando há necessidade, aí o dentista pode lançar a mão dos exames complementares. E eu quero apresentar para vocês aqui as possibilidades de exames complementares que nós podemos solicitar. Há exames de imagem, ao teste de anestesia diagnóstica que é feito na própria clínica, teste sensorial e exames laboratoriais. E nós vamos ver cada um desses tópicos agora aqui nessa aula. É importante lembrar que o exame complementar, ele não é rotineiro na clínica de dor orofacial, pelo aquele motivo que eu disse anteriormente. Por quê? Porque na maioria dos casos, a história do paciente e o exame físico são suficientes para eu chegar a um diagnóstico correto do paciente. A gente vai solicitar em casos específicos. Por exemplo, quando esse paciente tiver sinais e sintomas atípicos. Vou te dar aqui um exemplo. O paciente ele se apresenta com um quadro que é característico de uma disfunção temporomandibular, dor facial, dor de cabeça, barulhos ao abrir e fechar a boca. É uma dor que piora com a mastigação, mas que também vem acompanhado de dormência, formigamento na face, então isso são sintomas atípicos de uma disfunção temporomandibular. Então eu preciso investigar para outras possibilidades de diagnóstico, e nesse caso um exame de imagem, porque essas alterações sensoriais, elas podem ser sugestivas de uma dor neuropática ou patologias intracranianas. Confirmar ou descartar hipóteses diagnósticas. Uma situação muito comum na clínica de dor orofacial é quando nós atendemos paciente dor neuropática trigeminal pós-traumática, aquela dor persistente intrabucal após procedimento odontológico. Faz parte do critério diagnóstico que esse paciente passe por um exame de imagem, uma tomografia da região, para que seja excluída qualquer causa odontológica dessa dor. Então, para a gente fechar o diagnóstico, eu fiz a avaliação, obtive a história do paciente, fiz o exame físico do paciente e eu suspeito que ele tem uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, eu preciso solicitar imagem, tomografia computadorizada para poder confirmar, a fim de excluir qualquer causa odontológica na região ali maxilar e mandibular que pudesse estar provocando aquela queixa do paciente. Ou quando há insucesso do tratamento conservador. Por exemplo, o paciente com uma artralgia na ATM, que é uma dor na articulação temporomandibular. É uma dor simples de ser tratada. A gente diminui a carga da articulação, controla hábitos parafuncionais, uma dieta livre de dor, exercícios mandibulares para aumentar a lubrificação, pode ser feito termoterapia. São medidas que são usadas e que tem muito sucesso para o tratamento da dor na ATM. Entretanto, alguns pacientes não respondem bem à terapia conservadora. Então, nesses casos, é indicado solicitar um exame de imagem da região para ver se tem alguma outra patologia que está fugindo ali, à nossa avaliação. Então, vamos lá. Começando pelos exames de imagem. Nós temos 3 categorias de exames de imagem. A radiografia panorâmica, que é do amplo conhecimento de vocês, tomografia computadorizada também, e a ressonância magnética. A panorâmica, quando que a gente pede a panorâmica? A panorâmica a gente solicita para fazer uma avaliação geral do paciente. Esses pacientes que têm dor orofacial complexa, quando eles chegam no consultório, geralmente eles já têm uma panorâmica que foi pedida por um dentista, anteriormente, para ali descartar qualquer patologia grosseira
de origem dentária, periodontal, de seios, né? Se há algum tumor, alguma neoplasia na região de maxila e mandíbula. Então é mais para ter uma visão generalizada. Outra coisa, panorâmica não serve para a gente fazer diagnóstico de patologias da articulação temporomandibular. Embora eu consiga visualizar a TM e também possa ver algumas alterações, mas ela não é suficiente para me afirmar que de fato essas alterações elas existem. Por quê? Devido à distorção da radiografia panorâmica. Então ela pode me sugerir, às vezes eu vejo uma ATM que está diferente da outra, uma está mais achatada, uma está mais desgastada, e a partir disso eu vou solicitar um exame preciso para avaliar aquela estrutura óssea, que é a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, então, a gente solicita quando nós queremos avaliar estruturas ósseas da articulação temporomandibular. Então, se eu suspeito que aquele paciente pode ter, por exemplo, uma degeneração da cabeça da mandíbula, eu suspeito por quê? Porque esse paciente ele tem uma história de dor na ATM, uma dor que piora ao mastigar, quando movimenta a boca, e durante o meu exame físico, né, ao palpar a ATM e verificar os barulhos na articulação, eu percebo ali um barulho de crepitação, que é sugestivo de processos degenerativos da ATM. Então, nesse caso, eu preciso solicitar a tomografia da articulação temporomandibular para confirmar o meu diagnóstico de um processo degenerativo na ATM, para confirmar ou para refutar, porque essa crepitação também pode ser indicativo de outros processos que não degeneração. Então, quando eu quiser avaliar estruturas ósseas, como é que está o estado da cabeça da mandíbula, né? Como é que está o estado da ATM, se esse paciente tem alguma assimetria na face, será que há um crescimento? Será que há uma hiperplasia do côndilo? O paciente não consegue abrir a boca? Será que há uma hiperplasia do processo coronoide? Para tudo isso, eu devo solicitar uma tomografia computadorizada, que é o exame mais indicado. Tá? Percebam que o exame complementar, como o próprio nome já diz, ele é complementar ao quê? A obtenção da história e ao exame físico. Ele vem para adicionar informação, gente. É uma prática muito errada que eu vejo, dentistas que não têm experiência, que saem solicitando exames de imagem para o paciente, para a partir do exame fazer o diagnóstico. Solicita o exame e não sabe nem para quê, não sabe nem por quê. Quando chega o exame, ele, deixa eu ver o que é que deu. Mas não tinha nenhuma hipótese. Na sequência do processo diagnóstico, ele vem em terceiro. Tem que ter história do paciente, exame físico e exame complementar. Você tem que ter um propósito. Por que você solicita? Por que você solicitou a tomografia para o paciente? Do que você estava suspeitando que ele tinha? O que você queria confirmar ou refutar ao solicitar a tomografia computadorizada? Então, você precisa ter essas respostas em mente. Se não, causa uma oneração, gastos para o paciente, perda de tempo. Eu já atendi vários pacientes que chegavam com um amontoado de exames de imagem, sendo que eles tinham uma disfunção temporomandibular simples, às vezes uma DTM muscular, e eles chegavam com uma tomografia da TM. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Se a gente não sabe, é melhor a gente parar, fazer uma pausa, pode encaminhar o paciente, ou você pode suspender o paciente e falar para o paciente que o caso dele é complexo, você precisa estudar para ver os novos passos, em vez de sair pedindo de forma indiscriminada e aleatória exames de imagem. Então, é assim que deve ser a conduta do dentista, que é ético. Outro exame que a gente pede também é o exame de ressonância magnética. O exame de ressonância magnética, ele é indicado para avaliação de tecidos moles. Então, quando nós queremos verificar, por exemplo, posicionamento do disco articular, né? Se esse disco está fora de posição e se está impedindo o paciente de abrir a boca. Quando também nós queremos verificar se há presença de efusão na articulação. Efusão é um infiltrado inflamatório. Então, lembra aquele caso, aquele paciente que tem uma dor na ATM que não responde a um tratamento conservador típico para uma dor articular? Então, pode ser indicado ressonância magnética da ATM para a gente verificar aí a presença de infiltrado inflamatório. E em muitos casos, a partir da presença de um infiltrado inflamatório muito bem localizado na região da ATM, a gente pode fazer até uma infiltração com corticoide
A ressonância magnética também pode ser indicada quando há suspeitas de problemas intracranianos. Mas eu confesso para vocês que eu não vou pedir, eu não peço ressonância magnética craniana para avaliar alguma patologia intracraniana, porque eu não tenho expertise nessa área. Se o paciente tem algum red flag, eu vou encaminhar ele para o médico, né? Mas eu não vou investigar o red flag do paciente. Mas só falando para vocês que nos casos, quando o paciente tem, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, quando o paciente tem uma enxaqueca, os médicos costumam solicitar uma ressonância magnética de crânio para descartar uma causa secundária da dor de cabeça ou da neuralgia do trigêmeo. Descartando a causa secundária, então elas são tratadas como neuralgia do trigêmeo comum e como uma enxaqueca, né, uma migrânia. Um outro teste que a gente pode usar na clínica para nos ajudar a esclarecer o diagnóstico é o teste da anestesia diagnóstica. Ele é muito usado nos casos que o paciente tem uma dor miofacial, que é uma dor caracterizada pela presença de pontos gatilhos na musculatura, e esses pontos gatilhos referem dor em outra região. Então, a anestesia diagnóstica ela é utilizada para a gente identificar a fonte da dor, porque todo o tratamento ele deve ser direcionado para onde? Para a fonte da dor, para a causa, e não para onde a dor é manifestada. A dor miofacial da musculatura cervical, ela comumente refere dor para a região de cabeça e para a região da face. Quando eu identifico aqui pontos gatilhos nessa região aqui, por exemplo, região do trapézio ou do esternocleidomastoide, para eu confirmar o diagnóstico de que a dor de cabeça e a dor da face está vindo de pontos gatilhos localizados nessa região, eu posso fazer o bloqueio anestésico dos pontos gatilhos. Então, eu identifico o ponto gatilho, anestesio e é esperado que a dor cesse por completo, se essa for a fonte de dor. Então, para fazer anestesia, a gente usa a lidocaína ou a mepivacaína 2%, sem vasoconstrictor, tá certo? E a gente vai em direção ao ponto gatilho. Então, se realmente o ponto gatilho for a fonte de dor, essa dor de cabeça e a dor da face, ela será eliminada. A anestesia diagnóstica também pode ser utilizada quando a gente está fazendo o diagnóstico da dor neuropática trigeminal pós-traumática, aquela dor persistente após tratamento odontológico. Porque ao anestesiar a região que o paciente se queixa da dor, a gente vai observar se houve um alívio parcial ou um alívio completo da dor. Se houver um alívio parcial da dor, significa que essa dor neuropática ela é mantida por mecanismos periféricos e mecanismos centrais. Então, quando eu for tratar o paciente, eu preciso ter essas duas abordagens. Pensar em tratamentos locais e fármacos ao nível de sistema nervoso central. Agora, se eu anestesio a região e a eliminação completa da dor, significa que essa dor está sendo mantida principalmente por fatores locais. Nesses casos, eu posso começar, aí com terapias locais na região da dor e observar se há um controle. Essa abordagem ela é interessante até para evitar o quê? Efeitos colaterais no paciente, para eu ter um tratamento mais direcionado, mais localizado, com menos efeitos adversos. O teste sensorial é uma outra possibilidade que nós podemos lançar mão para nos ajudar no diagnóstico da dor neuropática trigeminal pós-traumática. O que é esse teste sensorial? São testes que vão avaliar a resposta do paciente a diversos estímulos. Estímulos de tato, estímulos de dor, do tipo picada, estímulos de frio. E aí a gente vai comparar a resposta do paciente do lado que ele tem dor com o lado que ele não sente dor. A dor neuropática, ela quase sempre vem com alterações sensoriais. O paciente ele tem a dor, mas ele pode ter uma resposta aumentada ali no local da dor. Ele pode ter uma sensibilidade maior ao tato, ao frio, à picada, ou ele pode ter uma sensibilidade diminuída também, o que ainda é mais característico da dor neuropática. Então, para eu fechar o diagnóstico de uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, obrigatoriamente eu preciso fazer esse teste sensorial. Então, aqui nessa figura vocês veem o teste sendo realizado intrabucal, se a queixa do paciente for na região intrabucal, ou também na região da face, vai depender de onde o paciente relata a dor. E aqui tem a aplicação dos estímulos. Estímulos de tato, que é feito com... Você pode fazer com um cotonetezinho mesmo, e você sempre vai começar pelo lado normal, em comparação com o lado afetado, vai perguntar para o paciente como que você percebe essa sensação, ela tá igual ou ela tá diferente? Você sente
sente mais ou você sente menos? Depois você vai aplicar o estímulo térmico. Aqui no caso nós temos uma espátula gelada sendo aplicada, uma espátula resfriada. Você vai aplicar no lado normal, depois no lado que é afetado e perguntar para o paciente se os dois lados a sensação está igual ou se está diferente. E por último, o teste de picada. Então, obrigatoriamente, né, para a gente fechar o diagnóstico de uma dor neuropática trigeminal pós-traumática, pós-procedimento odontológico, o paciente ele tem que ter alteração sensorial. Então, ele vai responder com alterações quando a gente faz esse teste de sensibilidade. Essa é a versão que a gente faz no consultório. Existe uma versão mais sofisticada, que é o teste quantitativo sensorial, que ele é feito a nível laboratorial. Então, é um teste que usam instrumentos que são específicos, são instrumentos caros, mas é um teste que não é de fácil acesso. Aqui no Brasil, nós temos alguns centros de pesquisa em que é possível sim realizar esse teste. É o melhor, mas quando a gente não tem acessibilidade a esses testes quantitativos sensoriais, testes qualitativos sensoriais, que são esses que eu estou mostrando para vocês, que a gente faz no consultório, eles nos ajudam aí a fazer o diagnóstico e já começar o tratamento desse paciente. Por último, e não menos importante, nós temos os exames laboratoriais. Quando solicitar? Quando a gente suspeita que alguma causa sistêmica está envolvida ali na manutenção daquele quadro de dor orofacial. Aqui eu apresento para vocês um quadro onde tem essa correspondência da suspeita da patologia sistêmica envolvida e qual é o exame laboratorial solicitar para a gente confirmar ou refutar a hipótese diagnóstica. Quando há suspeita de anemia, solicitar hemograma completo. Quando há suspeita que há deficiência de ferritina, B12 e folato, mantendo ali aqueles sintomas de ardência bucal, solicitar esse tipo de exame. Quando há suspeita de anormalidades na absorção de ferro, solicitar exames de zinco. Suspeita de causa de cefaleia, exames da tireoide, né, T3, T4, entre outros. Neuropatia relacionada a diabetes, solicitar os exames para verificar glicemia, né? Lúpus e patologia de tecido conectivo, feita de doenças autoimunes ou condições inflamatórias, anticorpo antinuclear, taxa de sedimentação de eritrócitos ou proteína C reativa. Isso significa o quê? O dentista precisa estudar esses tipos de exames para solicitar e também para saber interpretar esses exames. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de exames complementares do paciente com dor orofacial. Espero que essa aula tenha ajudado você. Se você gostou, já deixa o seu like, curta e compartilha.